Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido para seguir o nosso canal, apertar o sininho e sempre que um programa novo entrar no ar, você será notificado. O nosso bate-papo de hoje é sobre quantificação de benefícios. Um mês inteiro nós estamos dedicando aqui no tribunal sobre esse tema. Temos até uma vinheta especial. Roda aí. Onde tem TCM Rio, tem benefício. E o nosso convidado de hoje é o conselheiro Felipe Puccioni, que tem muita história desde o início desse programa de quantificação de benefícios. Tudo bem, conselheiro? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado, Cadu. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Vamos começar do início, para as pessoas entenderem de onde nasceu esse programa, que hoje é uma referência, não só aqui para o nosso tribunal, mas que está virando referência para o Brasil inteiro, que é a quantificação de benefícios. Você tem uma história muito interessante, porque foi uma provocação que foi feita lá atrás, em 2017. Você ainda era... Conselheiro substituto. Conselheiro substituto, e foi feita uma provocação numa sabatina. No seguinte aspecto, para que serve um tribunal de contas? E aí você não ficou muito satisfeito com essa pergunta, e aí vamos lá, vamos explicar como é que foi. Surgiu então, eu estava no isso. processo de indicação para conselheiro, né? Eu era conselheiro substituto, e durante minha sabatina várias perguntas foram feitas, e esse vereador em específico me questionou sobre qual seria a importância do tribunal, porque, segundo ele, o tribunal custaria 200 milhões, algo em torno desse valor, mas em termos de multas e débitos, o tribunal aplicava 1 milhão por ano. E perguntou para mim, para que serve o tribunal? E aí eu tinha um exemplo em mente, porque eu tinha sido auditor de controle externo na 7ª inspetoria. 7ª inspetoria no tribunal é uma inspetoria que cuida dos editais de concorrência e as licitações em geral, análises, né? E lá a cultura do órgão era de medir o impacto da inspetoria do tribunal na redução dos orçamentos de obras na cidade do Rio. E eu lembrava que em 5 anos essa inspetoria e o tribunal como um todo tinham reduzido os orçamentos de obras em quase 1 bilhão. E exatamente 1 bilhão seria o custo do tribunal em 5 anos. Então eu respondi para ele que 7 ou 10 servidores, auditores de controle externo, técnicos de controle externo, tinham gerado um impacto de 1 bilhão de reais no orçamento da cidade do Rio de Janeiro. E depois de responder isso, ele não tinha mais perguntas, ele ficou satisfeito. Isso foi interessante, porque as pessoas às vezes pensam que os tribunais de contas aplicam multa e imputam débito. Só que essa é uma parcela muito pequena do trabalho dos tribunais. O tribunal tem um trabalho muito extenso. E aí veio a ideia de tentar quantificar parte desse trabalho. E aí, como é que eu quantifico o trabalho do tribunal? Boa parte eu não consigo quantificar. Por exemplo, as consultas que o tribunal faz e responde a outros órgãos, como o do Poder Legislativo, os apoios, as discussões informais que o tribunal tem, até de orientação ao gestor, isso é muito difícil quantificar. Mas algumas atividades são quantificáveis, como essa da redução dos orçamentos dos editais de concorrência publicados. Então veio a ideia de discutir isso dentro da Tricom, dentro do gabinete. Que é a Associação de Tribunais de Contas, que Isso. é o guarda-chuva de todos os tribunais, né? É a Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas, exatamente. E na época eu tinha acabado de entrar na associação e levei essa discussão lá, porque eles sofriam dos mesmos problemas que o Tribunal de Contas do município sofre, críticas com relação qual é o impacto do tribunal. E assim, seria interessante que a gente tivesse números sobre qual o valor do impacto financeiro, principalmente, em termos de mostrar à sociedade nosso trabalho. Claro que nosso trabalho não tem só o impacto financeiro, como eu disse, o tribunal atua criando um ambiente de controle. Mas se a gente conseguisse quantificar essa parte e mostrar para a sociedade, olha, a gente tem um impacto de 1 bilhão, a gente tem um impacto de 2 bilhões em relação ao nosso custo, que é de 100 milhões ou 200 milhões, seria interessante também, um valor único, que as pessoas entendem bem o valor financeiro. Claro, há valores quantitativos não financeiros, por exemplo, número de escolas construídas, etc., mas seria legal que a gente tivesse um valor financeiro. Essa foi a ideia inicial de pensar num manual. Então, a Tricom, na época, o presidente era o Fábio, ainda era o presidente Thier, os dois concordaram que a gente deveria desenvolver algum projeto no sentido de criar uma métrica única para todos os tribunais. Conselheiro, a gente está falando de 2017, é isso? 2018, 2019 já. Já. A sabatina que foi em 2017. A sabatina foi em 2017 que veio com esse questionamento sobre qual o papel do tribunal, se ele só aplicava 1 milhão de multa e custava 200 milhões.
E aí veio essa ideia de criar uma métrica única. E a gente foi mapear, foi criada uma comissão dentro da Tricom, e a gente foi mapear se alguns tribunais já faziam algum tipo de medição. E a gente achou que sim, 2 tribunais específicos, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Espírito Santo. Eles tinham resoluções em que eles orientavam os auditores sobre como medir algum tipo de impacto que eles tinham. Então, pensando nisso, a gente pegou esses 2 tribunais como base e pensou em casos simples. Ao invés de pegar uma resolução formal, cheia de casos complexos, a gente tentou simplificar e mostrar o caso específico com exemplos, e a partir de cada exemplo de aplicação para os auditores, a gente mostrava uma conta aritmética simples. Por exemplo, imagina que o tribunal está avaliando uma aposentadoria, uma pessoa, será que tem impacto assim? Tem. Imagina que um servidor se aposentou com 55 anos e ele tinha uma verba de R$1.000 a mais no salário que era irregular. Vai para o Tribunal de Contas, para a discussão daquela aposentadoria, o tribunal vê que é irregular, determina a correção daquele valor. R$1.000 não é nada, se você pensar por mês, mas no ano isso dá R$13.000. Se a gente supor que ele vai viver pelo menos mais 20 anos, supondo 75 anos de vida, a gente teria aí R$260 mil de economia, assim, um impacto inicial de 1.000, mas provavelmente a gente economizou R$260 mil. Em uma aposentadoria. Em uma aposentadoria. Que poderiam Imagina ocorrer. que a gente analisa milhares de aposentadorias. Exatamente. Além das aposentadorias, editais, concorrência, todas as outras atividades que envolvem a fiscalização e o controle das contas do município. Então, por isso foi importante desenvolver uma metodologia única com a ideia de que todos os tribunais tivessem uma mensuração dos benefícios que ele gera para a sociedade, pelo menos que a gente consegue quantificar, e expor isso à sociedade periodicamente, anualmente, como o TCU faz, por exemplo. Só que com todos os tribunais, a gente teria 33 tribunais mostrando para o Brasil, como um sistema único, Tribunal de Contas, qual é o impacto de sua atuação para a sociedade. Isso é importante, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente começa a pensar e vislumbrar a atuação do tribunal já levando em consideração também que setores ou áreas do tribunal têm mais impacto ou não, sabe? Então, começa um novo nível de discussão, pensando em resultado para a sociedade, sabe? Resultado em termos de impacto para a sociedade. Você é apaixonado por matemática, né? Eu tô falando. Sou matemático. Você, né? Então, assim, isso já traz um peso maior para esse trabalho que você desenvolveu lá atrás. E como é que você trata isso também ao longo desse período? Quer dizer, a matemática ela colaborou de alguma forma para, olha, a gente consegue chegar nesse resultado de forma mais fácil, mais complicada, até para os auditores entenderem isso também. Como é que você passou essa visão de auditor para depois como conselheiro para que isso ganhasse peso, né? Porque uma coisa é a teoria, né? Sim. Da matemática, outra coisa é a prática. Sim. Então, como é que a gente consegue explicar isso melhor? Eu sou fã de matemática, sim, adoro matemática. Acho que ela está por trás dos grandes desenvolvimentos da sociedade, não todos, mas muitos. Claro que todas as ciências, todas as áreas são importantes, mas eu particularmente sou fã de matemática. E exatamente por isso eu tento achar modelos e padrões nos processos que a gente enfrenta durante a vida. E a quantificação foi isso, exatamente. Questionam os tribunais de contas. Os tribunais de contas têm um trabalho bem bonito e interessante, que não é quantificado, né? A gente acaba apresentando muito ao mundo os números de multas e débito, que nem é nosso papel principal punir. Nosso principal papel é orientar. E tem melhorado isso, inclusive, ao longo do tempo, né? Orientação, muito mais orientação, mais parceria com o gestor, né? Vamos dar as mãos aos gestores e caminhar com eles, né? Claro que o 1% corrupto, 2%, sei lá, que tem má fé na sua atuação, o tribunal tem que agir com dureza, no rigor da lei. Mas para aqueles 99%, 98% gestores que querem fazer o certo, a gente tem que dar apoio, né? Então, o tribunal é um órgão para a maioria dos gestores, para ajudar o gestor a atingir o fim maior, que é atender a sociedade. Então, dessa ideia surgiu o Manual de Quantificação dos Benefícios, que foi um projeto da Tricom, formado principalmente por servidores do TCM Rio, como Fábio Tessinari, Carlos Fernando e outros, e a gente, em conjunto, escreveu o manual simples, com práticas, com exemplos práticos simples, como eu mostrei aqui da aposentadoria dos editais, para que outros auditores do Brasil pudessem pegar o manual e vislumbrar nos seus tribunais como eles poderiam mensurar cada processo. Então, para cada processo, a ideia é que o auditor, já no momento de fazer a instrução, ele consiga pensar, caramba, o impacto que eu posso ter nesse projeto, nesse processo, é de R$100 milhões. Caramba, o impacto que eu posso ter nessa aposentadoria, nesse momento parece ser de 2 mil, mas quando eu aplico a metodologia, que é a aritmética simples, na tábua de vida dessa pessoa, caramba, eu posso gerar 300 mil de economia para a minha cidade.
Então, com essa visão, você até incentiva o o auditor, a trabalhar com mais afinco, entendendo mais ou menos o impacto que ele pode ter. Então, a partir desse manual, o próprio TCM tem se desenvolvido muito. Hoje é um dos principais tribunais que exporta essa tecnologia de quantificação para outros tribunais. E o que a gente espera no futuro é que todos os tribunais do Brasil tenham essa metodologia implementada. Não é simples, porque você precisa mudar a cultura do corpo técnico de auditores para que eles comecem a pensar em mensuração em seus processos específicos, e você precisa criar sistemas para dar apoio a essa quantificação. Então, depois que tudo isso é alcançado, você tem um sistema gerencial de dados de impacto do tribunal, que é bem interessante. E a partir disso você pode pensar numa consolidação nacional. Qual o impacto do sistema no ano de 2024? O custo dos tribunais eu não sei, eu estou chutando, tá? Imagina que o custo dos tribunais seja de 2 bilhões, todos os tribunais. Provavelmente o impacto dos tribunais é acima de 20 bilhões, 10 vezes mais esse impacto. É o que a gente tem mapeado com alguns tribunais que já implementaram. Então isso é super importante divulgar, né? A gente vê ações contra a corrupção mostrando impacto positivo de 4 bi, 2 bi, e a gente tem um impacto muito maior e isso quase não é apresentado nos jornais, na grande mídia. Então, um passo no futuro é usar a quantificação de maneira técnica, precisa, para que a gente possa responder a críticos também, e ao mesmo tempo divulgar isso de forma efetiva para a sociedade, para que eles conheçam o nosso trabalho. Infelizmente, a gente não consegue divulgar tudo. Por exemplo, uma pessoa que não conhece tribunais de contas não vai entender, eu julguei 10 contas. O que significa julgar 10 contas? O que significa julgar 100 contas? Eu fiscalizei 20 obras. Tudo bem, e aí? Entendeu? Mas quando você na matemática apresenta, olha, eu consegui economizar tanto e gerar tantos benefícios para que você valorize o imposto que você paga, sim, isso faz total diferença, né? Total. E até, conselheiro, quando você traz essa relação hoje de benefícios que o TCM, a gente está divulgando isso, né, desde o início de agosto, que são os números que nós trouxemos de 2021 para cá. Ou seja, mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais que o TCM Rio já conseguiu ajustar dentro dessas contas, economizar, gerar benefícios para o município. Que é muita coisa. Que é muito acima do custo do tribunal. Pois é, conselheiro, exatamente isso. Agora, uma outra situação também interessante, a gente já discutiu isso até para promoção desse mês todo que a gente está fazendo aqui em relação à quantificação de benefícios, que é a autoestima também do auditor. Porque parece que quando a gente colocou essa lupa, né, nesses bate-papos aqui com o pessoal para também desenvolver todo esse nosso projeto, que o auditor se vê realmente pertencente a esse movimento de melhorar e trazer essa quantificação de benefícios para o trabalho dele. Gente, olha só, esse meu trabalho está sendo efetivo para isso. Faz sentido? E aí eu vou trazer a sua memória também como auditor. Funciona também por esse aspecto? Funciona demais. Quem é que não gosta de ver o seu trabalho e saber o impacto que o seu trabalho pode ter na sociedade, sabe? Você pegar um processo, enfrentar um processo que você pode gerar uma economia para a cidade ou um benefício, de alguma forma, de 500 milhões de reais, de 100 milhões de reais. Quer dizer, você está realmente mudando a sua cidade através dos processos. Você começa a olhar o processo como um projeto ou um processo de reforma estrutural da administração. Isso é o papel do tribunal, né? Os processos do tribunal têm que ser vistos como formas, meios para alcançar uma melhor gestão pública. E aí, quando a gente fala melhor gestão pública, é atingir o fim, que é atender a sociedade com o mínimo custo possível, ou da melhor maneira possível, né? O custo necessário para entregar o melhor serviço. É o que o tribunal tem, é o papel do tribunal, né? Fazer a melhoria da gestão pública, é o que a gente quer. É o DNA, quer dizer, a gente entender que o auditor, quando ele está ali naquele papel, ele fala assim, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, né? É interessante isso. Agora, conselheiro, a gente falou do papel do auditor, mas é importante também a gente falar do papel do conselheiro dentro desse processo de quantificação, do plenário, do julgamento. E aí, eu queria, assim, a sua visão como conselheiro, como efetivamente o plenário trabalha dentro dessa quantificação de benefícios, da importância do plenário para essa quantificação de benefícios. Aliás, é um dos programas de maior destaque do nosso tribunal, tanto que a gente está fazendo o mês de agosto inteirinho dedicado a isso. Como é que o senhor vê esse trabalho do conselheiro? Então, os tribunais são um órgão super eficiente, eu diria, porque eles têm dentro de si 3 órgãos, né? Uma tríade de órgãos, que é o Ministério Público de Contas, o Corpo de Auditores e também o Conselho, que é o grupo de conselheiros que julgam os processos, né? Então, o corpo técnico tem um foco na fiscalização e auditoria autônoma,
O Ministério Público, como todos sabem, também tem uma função autônoma dentro dos tribunais. E, por último, os conselheiros julgam os processos. Então, qualquer discussão que comece no corpo técnico, passe pelo Ministério Público, acaba indo para os conselheiros, que são conselheiros experientes para dar conselhos e boas decisões sobre a administração pública. E para que um processo como esse, de quantificação de benefícios, avance, é fundamental que os conselheiros confirmem e liderem essa discussão. Por exemplo, no caso do Rio, nós tivemos o presidente Thier, eu e o presidente Fábio da Tricom, e depois a continuação com a supergestão do presidente Guaraná e da sua equipe de gestão, dando liberdade para que essas inovações pudessem acontecer aqui dentro, sabe? Então, o papel dos conselheiros como um todo é super importante, porque eles têm um papel de liderança dentro dos tribunais e de orientação para fora do tribunal, para a administração pública. Por isso, tem que ser membros experientes e técnicos capacitados para poder orientar tanto o seu corpo técnico e ouvir as orientações do Ministério Público, como também orientar o gestor que precisa de apoio para tocar da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente e legal, o uso dos recursos públicos. Então, o plenário é, sem dúvida, fundamental para que essa tríade, esse órgão formado por 3 órgãos, atue da melhor maneira possível. Conselheiro, para a gente fechar, desafios. Quais são os próximos desafios agora dentro desse momento que a gente vive aí de trazer esses números de forma positiva, mostrando para a sociedade a importância do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, para que todos entendam, de fato, o trabalho de todos nós? Então, na Tricom, o que a gente tem pensado é como fazer com que todos os tribunais tenham acesso a essa metodologia, tanto manual como também os exemplos. Por exemplo, como é que eu consigo usar essa experiência do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que alguns anos atrás não tinha quantificado nada, até hoje, que é um dos tribunais de mais destaque nesse sentido de quantificação. Como o tribunal avançou nesses anos tanto? Então, esse tipo de experiência é fundamental para incentivar outros órgãos que é possível fazer o mesmo e também de dar orientação. Então, a Tricom pode ser o mecanismo ou o veículo para orientar, incentivar e criar parcerias para que a gente possa usar essa experiência do TCM como uma experiência que possa se tornar nacional e, no futuro, quem sabe, a gente poder responder às críticas de forma bem direta e precisa qual o impacto do tribunal, para quem serve o tribunal. O tribunal serve para economizar 20 bilhões ou 30 bilhões anualmente para o nosso país. Perfeito. Conselheiro Felipe Puccioni, muito obrigado pela sua participação e queria, antes de fechar o programa, dar um abraço especial para uma menina que assiste todos os nossos podcasts, é uma fã dos nossos podcasts, que é a Maria, sua filha Maria Puccioni. Então a gente não pode deixar de mandar, não pode deixar de mandar um abraço para ela, né? Maria, beijo, Maria. É isso, então tá bom, gente. Obrigado, Cadu. Eu que agradeço e a gente vai fechando mais essa edição do podcast Conta aí TCM Rio e a gente volta em breve para mais uma pauta sobre quantificação de benefícios. Até lá.